Dessa vez foi a hora de retornar à região mais amada da franquia, Kanto, em um desafio onde eu usaria apenas o tipo elétrico. E claro, sem itens em batalha e com apenas uma vida. Ou seja, uma única derrota e seria fim de jogo. O começo da jornada foi marcado pelo encontro com o nosso inicial, o bom e velho Pikachu. Mas e se você pudesse escolher um Pokémon elétrico para ter na vida real, qual seria e por quê? As respostas mais criativas aparecerão aqui no canal, como essas do último desafio, onde os lutadores retornaram ao ringue. O primeiro ginásio da região seria do tipo Pedra, onde todos os adversários são imunes ao tipo elétrico. Então eu sabia que teria uma das lutas mais difíceis de toda a jornada. Era hora de treinar firme nosso pequeno roedor para um desafio onde só poderíamos contar com ele, visto que ainda não havia outros elétricos disponíveis no momento. Mas não demora e estávamos prontos para tentar a sorte contra o primeiro ginásio de Kanto. Pikachu contra Geodude. A primeira batalha se iniciava. Já em completa desvantagem, o pequeno rato elétrico conhecia os perigos dessa luta, mas tinha uma carta na manga. Double Kick, um ataque lutador recém-aprendido, dava a peça fundamental que Pikachu necessitava para a vitória, levando Geodude facilmente ao chão, apesar da sua desvantagem. Mas agora, Onix se apresentava. Um desafio muito maior, com uma velocidade perigosa e uma defesa simplesmente assustadora. Essa seria a real oportunidade de Pikachu se provar. O pequeno rato atacava com Tail Whip, reduzindo a incrível defesa do Titã de Pedra. Mas Onix revidava ferozmente com Rock Throw, que enfraquecia muito o elétrico. Estava claro que não teríamos mais tempo para reduzir sua defesa. Tinha que ser suficiente. E Pikachu dispara! Com Double Kick, levava o gigante de pedra ao limite da vida, mas ainda não era o bastante. Onix enfurecido revidava, mas Pikachu suporta com tranquilidade para que enfim possa atacar por uma última vez e contra todas as adversidades, levar o colosso ao chão, garantindo assim a primeira insígnia de Kanto e provando o seu valor já tão cedo na jornada. Um desafio ficava para trás, mas muito ainda restava. Nosso próximo elétrico ainda estava bem distante, então precisávamos continuar a fortalecer o pequeno roedor. E é durante seu treinamento que eu encontro Geodude, que apesar de não ser um Pokémon elétrico, era a chave para conseguirmos nosso segundo Pokémon, em um futuro não tão distante. Mas agora era hora de voltar nossa atenção para o ginásio do tipo Água. Com vantagem contra todo o ginásio, Pikachu estava confiante de que mesmo sozinho seria capaz de passar por mais um líder. Mas todo cuidado é pouco quando só possuímos uma vida. Mas Zip Zap oblitera o pato e nos coloca em uma gigantesca vantagem na batalha. Entretanto, um adversário perigoso se apresentava como a esperança final da líder. Starmie, um Pokémon totalmente evoluído já tão cedo na jornada. Esse sim era um verdadeiro perigo. Mas Pikachu não se intimida. Disparando na frente com Zip Zap, ele enfraquece seu adversário, que revidava com tudo que podia em um Scald. Mas Pikachu segura! O pequeno rato elétrico compensava o tamanho do time com incrível determinação. E assim, mais um oponente formidável caía diante de um mero Pikachu, que provava mais uma vez seu enorme potencial. Era finalmente hora de seguir em frente em busca de mais um Pokémon elétrico. E é assim que finalmente encontrávamos um treinador disposto a realizar uma troca que seria a chave para nosso próximo desafio e uma excelente ajuda durante toda a jornada. Geodude de Alola finalmente se unia ao time para ser o próximo companheiro de Pikachu. Com sua exótica tipagem de pedra e raio, seria uma adição excelente. Seu treinamento intenso se iniciava, pois aprendendo ataques de terra era nossa maior aposta contra o ginásio que estava por vir, de um líder que rivalizaria conosco, o posto de mestres do tipo elétrico. E é durante o treinamento que Geodude finalmente evolui para atingir sua forma intermediária, Graveler. Agora com um poder ainda maior, nosso novo companheiro estava pronto para mostrar seu tão aguardado potencial.
Graveler contra Voltorb. A primeira batalha parecia simples em favor do monstro de pedra, mas Voltorb não cairia sem fazer a sua parte. Atacando na frente, ele causava um dano considerável, apesar do golpe não efetivo. Mas era tudo o que faria na batalha, pois Graveler brota da terra para destruir seu adversário em um golpe surpresa. Mas era a hora da batalha ficar ainda mais difícil. Raichu era uma real ameaça ao nosso time. Todo cuidado seria pouco. Atacando na frente com Thunderbolt, ele levava Graveler ao limite da sua vida. Contra a parede, era a hora do monstro de pedra colocar tudo o que tinha em seu último golpe. Mas não era o suficiente. Por muito pouco, Raichu se mantinha de pé, com vida o bastante para dar fim ao nosso incrível guerreiro. Era hora de Pikachu entrar em campo. Tudo dependia dele agora. Como nosso último Pokémon, era tudo ou nada. Tão enfraquecido graças ao esforço de Graveler, Raichu era uma presa fácil para sua pré-evolução. Mas ainda não era o fim. Um último adversário se colocava em nosso caminho. Magnemite. 1 contra 1. Uma batalha final começava. Disparando na frente com Double Kick, Pikachu ganhava uma gigantesca vantagem em cima do monstro metálico, que revidando com seu mais poderoso golpe, era incapaz de atravessar a determinação do rato. E assim, de uma vez por todas, Pikachu leva Magnemite ao chão e nos garante a terceira insígnia de canto. Era hora de seguir firme em nosso caminho, pois um ginásio ainda mais problemático nos aguardava no próximo desafio. A dupla elétrica dava tudo de si no treinamento, pois sabiam que a jornada dependia exclusivamente deles. O time se mantinha unido, porém pequeno, então erros não seriam tolerados. Com o peso de tamanha responsabilidade, Graveler finalmente atingia seu potencial máximo, tornando-se o poderoso Golem de Alola. Um monstro com incrível força e resistência, nossa maior carta na manga para sobreviver, enquanto nosso time não podia se expandir. Era hora de ver se sua força seria suficiente contra o ginásio do tipo grama. Pikachu iniciava o combate com uma sequência de golpes voadores que, possuindo desvantagem, Tangela era incapaz de suportar por muito tempo. E assim, vai ao chão. Era a vez de Vileplume se colocar em nosso caminho, recebendo um dano devastador de Floatifall. Vileplume revidava com tudo que podia em Mega Drain. Mas Pikachu se mantinha firme de pé, pois sabia que contávamos com ele aqui. E assim, atacava mais uma vez para dar fim ao segundo Pokémon da líder. E por fim, Weepinbell. Ao contrário do que se esperava, Erika deixava seu mais fraco Pokémon como carta final. Uma escolha que condenava a líder à inevitável derrota. Pikachu, sozinho, garantia mais um passo rumo à Liga Pokémon. Era hora de seguir firme em treinamento através da temida Torre Fantasma e dos vilões da equipe Rocket. Pausando nossa jornada para ajudar um pequeno Cubone em necessidade e reencontrar sua amada mãe por uma última vez. Movidos pelo drama de Cubone, a dupla elétrica se esforçava ainda mais em seu treinamento, quando uma prazerosa surpresa se coloca diante de nós. Eevee! Finalmente, um novo membro se juntava ao grupo. Sendo exposto à Pedra do Trovão, o pequeno normal evoluía para se tornar a bela e veloz Eeveelution. Jolteon! Nossa equipe aumentava e estávamos apenas no começo de algo muito maior. Mas antes, precisaríamos derrotar o ginásio do tipo venenoso. A primeira batalha se inicia com Golem versus Weezing, um duelo de defesas. Golem apostava na força bruta, iniciando com Thunder Punch, mas Weezing envenena nosso Pokémon, buscando atravessar suas resistências. Mas Golem se livrava do envenenamento, graças à sua pura e simples determinação. O monstro de pedra mostrava que não ficaria para trás, e que essa era a sua vez de brilhar. Atacando mais uma vez com Thunder Punch, colocava Weezing contra a parede, que sem saídas decide por uma drástica solução: autodestruição, se sacrificando para aumentar um pouco as chances de seu líder. Muk era o próximo a se apresentar. Com mais força bruta que o Weezing, poderia ser um problema, mas Golem não se deixa intimidar. Disparando na frente em um golpe surpresa, colocava Muk em uma perigosa situação. A criatura revidava em um inesperado Moonblast, mas era simplesmente incapaz de superar a armadura de pedra do nosso companheiro. E sendo assim, inevitavelmente vai ao chão. E enfim, Venomoth, que apesar de poderosa, portava uma problemática desvantagem
desvantagem ao tipo pedra. A luta era nossa. Golem ataca por uma última vez para que, enfim, Rockslide leve a mariposa ao chão e nos garanta mais um passo rumo à Liga Pokémon. Era hora de aprender a desbravar o oceano para seguirmos rumo ao local mais importante de toda nossa jornada. Power Plant. Ambiente infestado pelo tipo raio era o paraíso de qualquer treinador elétrico. Nosso time estava pronto para crescer e se tornar ainda mais poderoso. Electabuzz era o primeiro Pokémon a ser capturado e se unir ao grupo. Com sua incrível versatilidade e velocidade, seria uma valiosa adição para alcançarmos o topo. Em seguida, veio Magneton. Com um poderoso e resistente tipo aço, nos dava uma preciosa carta na manga. E por fim, mas não menos importante, Electrode. Sendo o Pokémon mais veloz de toda a equipe, era nossa garantia de nunca ficar para trás. Nossa equipe estava pronta, e quando estávamos prestes a abandonar o local, nos deparamos com uma ameaçadora criatura. Zapdos, a ave lendária da região de Kanto. Com a tipagem elétrica, poderia ser um poderoso aliado, mas enfrentá-lo agora nos levaria a inevitável destruição. Precisávamos nos fortalecer, continuar nossa jornada e, eventualmente, um dia retornaríamos para enfrentá-lo. Movidos por um novo objetivo, os monstros elétricos treinavam com determinação e ferocidade, derrotando um treinador atrás do outro, mostravam que nada ficaria em nosso caminho agora. Com a equipe maior e mais diversa, estávamos finalmente preparados para atravessar o oceano rumo ao ginásio do tipo fogo. Golem era nossa maior aposta nessa batalha. Portando o tipo pedra, era a escolha ideal para atravessar o time de Blaine. Magmar era o primeiro adversário. Apostando suas fichas na confusão, buscava uma maneira de sobreviver, mas falha, pois Golem o acerta em cheio com Rockslide e leva o primeiro Pokémon de fogo ao chão. Arcanine entra em campo para tentar segurar o monstro de pedra. Liberando toda sua fúria em um Outrage, era simplesmente incapaz de ferir o monstro, que em mais um Rockslide leva a bela criatura ao chão. Golem se mostrava simplesmente inabalável, mas Rapidash acreditava ter o que faltava para passar pela fera, mas sua confiança era vazia. Flare Blitz não era capaz de superar as resistências de Golem, e assim mais um Rockslide levava Blaine à sua última opção, Ninetales. Confiando tudo o que podia ao seu último golpe, um trágico destino aguardava a raposa. Seu golpe falha, e assim é inevitavelmente condenada à derrota. Rockslide leva o último Pokémon ao chão e nos garante mais uma insígnia Pokémon. Continuávamos nosso treinamento através dos mares, rumo ao último ginásio, quando me deparo com uma trágica realidade. Havíamos esquecido de um ginásio, e sendo assim, precisaríamos retornar todo o nosso caminho até finalmente chegar na cidade de Saffron, onde o ginásio do tipo psíquico nos aguardava. Sendo um ginásio que ficou para trás, nossa força havia há muito superado o time da líder, e sendo assim, não havia a menor chance de derrota. Pikachu facilmente desintegrava o primeiro Pokémon da líder em uma sequência de Zip-Zap. Slowbro era o próximo Pokémon, mas mesmo com sua enorme defesa, a desvantagem de poder era muita, e sendo assim, dois golpes também o levavam ao chão. Com o adormecimento de Pikachu, Jynx alcançava um incrível feito, derrubando nosso roedor em uma sequência de golpes, apesar de sua extrema desvantagem. Mas era tudo o que poderia fazer, visto que Jolteon entra em seguida para, com o auxílio de Shadow Ball, vingar seu companheiro sem dificuldades. E enfim, o mais poderoso Pokémon da líder, Alakazam, que vulnerável ao Shadow Ball, não tinha a menor possibilidade de vitória. Conquistávamos finalmente a possibilidade de enfrentar o último ginásio, e como já havíamos treinado anteriormente para ele, nada mais restava senão retornar a Viridian para desafiar o líder do tipo Terra. Em total desvantagem, essa era uma batalha de vida ou morte. Era hora de entregar tudo de si. Pikachu era o primeiro em campo enfrentando o veloz Dugtrio. Disparando na frente com toda a sua força, era incapaz de derrotar a fera, que revitava em um letal Earthquake. E Pikachu segura! Com 1 ponto de vida, nosso amado inicial se mantinha de pé, mas um golpe sujo pega desprevenido. Sucker Punch derruba nosso primeiro Pokémon.
A batalha começava na desvantagem. Tínhamos que recuperar o fôlego. Joutian entra em campo. Utilizando de sua incrível velocidade para atacar na frente, ele vinga seu companheiro caído. Nidoqueen era nosso próximo desafio. Temendo os poderosos terremotos do líder, Joutian utiliza um Reflect para aumentar as resistências da equipe, mas Nidoqueen não deixa barato. Atacando com seu mais poderoso golpe, colocava nosso companheiro em uma perigosa situação. Com seu trabalho feito, Joutian sabia que pouco restava a não ser atacar por uma última vez. Sendo assim, Nidoqueen avança com seu segundo terremoto, mas Joutian segura! Ele ainda não estava pronto para cair, golpeando mais uma vez em um crítico! E assim nosso incrível companheiro entregava tudo o que podia na batalha. O pequeno guerreiro finalmente descansava, mas nos dava uma preciosa oportunidade na luta. Electabuzz entra em campo pela primeira vez e, aproveitando o sacrifício de Joutian, finaliza seu adversário em um último Psychic. Nidoqueen entra em campo dessa vez, mas recebendo um poderoso golpe, ficava completamente vulnerável. Sendo incapaz de derrotar o elétrico graças ao Reflect de Joutian, seu fim havia sido selado. Psychic leva o rei ao chão e nos coloca frente a frente com o último Pokémon de Giovanni. Um monstro simplesmente poderoso demais para Electabuzz. Seu golpe era incapaz de atravessar a armadura da criatura, que o derrota sem dificuldades. Golem entra em campo para ganhar tempo, mas com uma desvantagem quádrupla ao tipo Terra, sabia que só tinha uma escolha: explosão. Golem se sacrificava pelo time para enfraquecer um pouco mais o Titã de Pedra. Electrode seguia o exemplo de seu companheiro. Incapaz de afetar a monstruosidade, sua única opção era se sacrificar pelo time. Autodestruição. De pouco em pouco, e com o esforço de todo o time, Raidon estava enfraquecido o bastante para dar uma única chance a Magneton, nosso último Pokémon de pé. Com fraqueza quádrupla ao tipo Terra, era agora ou nunca. Vencer ou perder, tudo estaria decidido nesse último golpe. Flash Cannon leva Raidon ao chão e nos garante a última insígnia de Kanto. Estávamos finalmente aptos a desafiar a Liga Pokémon. Após um esforço monumental de toda a equipe, destronávamos o ginásio mais perigoso da região. Nossa confiança não podia estar mais alta. Acreditávamos ser capazes de superar qualquer desafio. Mas antes havia algo que precisávamos fazer. Zapdos, a ave lendária, nos aguardava. Feroz e destrutiva, seu poder era inigualável. Era hora de domar o Rei dos Céus e utilizar seu poder contra os treinadores mais poderosos de Kanto. Tínhamos tudo o que precisávamos. Estávamos prontos e parecia que nada poderia nos parar agora. Mas mal sabíamos o que nos aguardava na liga. Lorelei, portando o tipo gelo, era o primeiro desafio. Joutian atacava na frente com Thunder, levando Dewgong à beira do fim. A fera marinha revidava com Waterfall, mas era tarde demais. E assim, inevitavelmente, vai ao chão. Jinx era a próxima a se apresentar. Sobrevivendo a um letal Shadow Ball, mais uma vez apostava no sono de seu oponente, adormecendo o elétrico. E assim, inevitavelmente, nosso primeiro Pokémon caía. Mas Golem tinha o que precisava para superar a criatura e finalmente progredir mais um passo na batalha. Cloyster era o próximo a se apresentar. Atacando na frente com um letal Hydro Pump, colocava Golem à beira da sua queda, mas revidando com tudo que tinha em Thunder Punch, não era suficiente. O fim parecia certo para nosso companheiro de pedra, mas ele desvia! Superando a velocidade da criatura marinha, ele ataca por uma última vez e leva mais um Pokémon ao chão. Lapras era o próximo adversário, mas Golem estava motivado e em uma sequência de socos levava o monstro marinho ao chão. E por fim, mas não menos importante, Slowbro, resistindo com tudo que podia ao golpe do Golem, revidava em um Surf. Mas ele segura! Golem não estava pronto para cair. Atacando por uma última vez, ele leva Slowbro ao chão e nos coloca um passo mais perto do campeão. Era hora de enfrentar o mestre do tipo lutador, Bruno.
Joutian inicia a batalha com Reflect, aumentando sua defesa para enfim atacar com Shadow Ball, e assim suportar firme ao terremoto do monstro de pedra, que, vítima de mais um Shadow Ball, é o primeiro a cair. Mas Machamp entra na sequência, suportando ao mais poderoso golpe de Joutian. Ele mostrava que não seria uma presa fácil. Terremoto levava Joutian ao limite, mas o pequeno elétrico seguia atacando firmemente até seu inevitável fim. Era hora dele entrar. Zapdos. A ave lendária estava pronta para mostrar o motivo de seu título. Drillpack leva o primeiro Pokémon ao chão. Hitmonlee era o próximo a se apresentar, mas nada podia fazer perante o ameaçador poder da ave. Hitmonchan entrava em seu lugar, capaz de suportar firme ao golpe da ave, revidava com um golpe que trazia a tragédia ao nosso time. Ice Punch congelava a ave, e assim, mesmo com todo o seu poder, nada podia fazer, caindo aos pés do boxeador. Mas Pikachu entra na sequência, atacando na frente com seu golpe voador, acelerava o ritmo da disputa, ao nos colocar contra o último Pokémon do mestre, Poliwrath. Era a hora de ver se Pikachu estava pronto para enfrentar o campeão. Zip-Zap leva Poliwrath ao limite da vida, e revidando com todo o seu poder em uma última cartada, era incapaz de derrotar o roedor. O pequeno rato elétrico mostrava que, mesmo sem evoluir, não ficaria para trás. Em um último golpe, leva o lutador ao chão e nos garante mais um passo dentro da Liga Pokémon. Era hora de seguir em frente contra a mestre do tipo fantasma, Agatha. Suportando com tranquilidade a mordida da serpente, Golem mostra toda a sua força bruta em um devastador terremoto, sem chances para o adversário. Gengar era o próximo adversário. Apostando na estratégia, queimava Golem, reduzindo consideravelmente seu ataque, sendo assim capaz de suportar por pouco a um terremoto do monstro de pedra. Mas Golem se livra da queimadura através da pura força de vontade, anulando completamente o sacrifício de Gengar. Sem saídas, ele ataca por uma última vez com Shadow Ball, mas era incapaz de superar a fera, e assim vai ao chão. Golbat chegava pelos céus, mas seu inofensivo ataque sequer arranhava a armadura do colosso, que em um último golpe leva o voador ao chão. Weezing era o próximo adversário. Atacando na frente com Shadow Ball, deixava Golem a um fio do fim, que mesmo revidando com toda a sua força, não era capaz de ameaçar o oponente, que suportava com sua incrível resistência. Esse era o fim de Golem, mas apenas o começo para Magneton, que invade o campo para disparar um poderoso Thunderbolt, que leva seu oponente ao chão. E enfim, o último Pokémon da Mestre Fantasma, Gengar. Atacando na frente com um Shadow Ball devastador, esse parecia o fim de Magneton, mas Thunderbolt paralisa o alvo, anulando a velocidade do fantasma, dando a Magneton a chance que faltava para atacar primeiro e obliterar o alvo em um último golpe. A equipe elétrica vencia mais um adversário. Era hora de enfrentar o último mestre antes do grande campeão de canto, Lance. Electabuzz contra Seadra. A vantagem era toda nossa, e assim, o primeiro adversário vai ao chão sem dificuldades. Mas a Aerodactyl chega pelos céus, atacando com um devastador terremoto, que coloca Electabuzz frente a frente com a derrota. Mas Thunderbolt paralisa o alvo, novamente anulando a velocidade de uma criatura que coloca todas suas fichas nela. Presa fácil para Electabuzz, que derrota o réptil dos céus e nos garante uma incrível vantagem. Gyarados era o próximo a entrar, e apesar de seu poder inacreditável, uma fraqueza quádrupla ao tipo raio condenava o monstro marinho a uma derrota prematura. Thunderbolt o elimina sem dificuldades. Charizard era o próximo a entrar em campo, e temendo o último Pokémon, decidiu poupar forças e trocar Electabuzz de lugar com Magneton, que com tranquilidade é capaz de suportar ao pulso dracônico da fera. Charizard decide apostar tudo em um último golpe, Hyper Beam, mas simplesmente não era capaz de atravessar a resistência da máquina, que atacando por uma última vez com Thunderbolt, leva o monstro de fogo ao chão. Apenas um restava, Dragonite. O temido pseudo-lendário de canto se colocava entre nós e o grande campeão da região. Era hora de ir com tudo, mas para Magneton era o fim da batalha, pois Fire Punch o leva ao chão sem dificuldades. Era hora de Electabuzz
Electabuzz retornar. Poupado exclusivamente para essa luta, sua carta na manga se mostraria extremamente útil. Ice Punch, crítico, leva o dragão ao limite da sua vida como um último recurso. Electabuzz ia ao chão, mas deixava claro seu poder, ao abrir uma incrível vantagem que Zapdos estava pronto para aproveitar. Lendário contra pseudo-lendário. Uma última batalha nos céus. Mas essa estava decidida, pois Thunderbolt leva a Dragonite ao chão e tira do caminho o último mestre. Apenas um treinador nos aguardava, o mais poderoso da região. Era hora de apostar tudo contra o grande campeão de canto. Electabuzz contra Pidgeot. A primeira batalha começa. Assumindo sua forma Mega, Pidgeot atacava com Heat Wave, mas era incapaz de deter Electabuzz, que atacava com determinação. Mas Pidgeot também não admitiria uma derrota. Golpeando mais uma vez com toda sua força, deixava Electabuzz a um fio do fim. Mas essa batalha era dele. Com nada além da força de vontade, ele dispara e em um último raio, leva o poderoso Mega ao chão. Mas Vileplume entra na sequência. Com uma defesa assustadora, era capaz de suportar com tranquilidade ao letal Ice Punch. E mesmo sem intervalo, suportar um Psychic na sequência. Essa era uma luta que Electabuzz não poderia vencer. Estava claro, após incríveis feitos, nosso poderoso companheiro se despedir dessa jornada. Era a vez de Zapdos entrar em campo. Momento ideal para sua rara tipagem desempenhar o papel que precisávamos, derrubando de uma vez por todas o poderoso Vileplume. Mas Rapidash era o próximo a entrar. Disparando com tudo em Flare Blitz, colocava mesmo a ave lendária contra a parede, que revidando com seu Thunderbolt, não era capaz de superar o cavalo de fogo. E assim vai ao chão. Um incrível feito para um simples Pokémon. Estava claro que esse não era um treinador qualquer. Era hora de Jolteon entrar em campo. Apenas ele poderia superar tamanha velocidade. Mas Rapidash é curado completamente, algo que poderia complicar muito a batalha. Jolteon iniciava uma sequência de raios, quando Rapidash é trocado de lugar com Marowak, evitando seu segundo golpe, uma estratégia inteligente. Jolteon se via em apuros e invoca Reflect para aumentar sua defesa, suportando assim ao letal Boomerang de Marowak. Não havia jeito, só restava a Jolteon atacar com tudo que tinha agora. Mas ele segura o monstro terrestre, ganhando um pouco mais de tempo para a equipe, mas inevitavelmente vai ao chão. Jolteon deixava tudo nas mãos de seus companheiros agora. Era a hora do nosso querido inicial se apresentar. Pikachu dispara com seu mais poderoso golpe para que, enfim, um crítico leve Marowak ao chão e garanta um suspiro de esperança para a equipe elétrica. Era a vez de Rapidash retornar ao campo, mas Pikachu supera sua incrível velocidade e ataca com tudo que tem. Mas ele segura com nada além da bruta determinação. Rapidash dispara em um último sacrifício. Flare Blitz. A fera de fogo deixava claro seu recado, mas ia ao chão após um esforço tão descomunal. Era a vez de Slowbro se apresentar, e mesmo com desvantagem ao tipo raio, suportava com tranquilidade graças à sua incrível defesa, revidando com igual determinação em Psychic. Pikachu sabia que precisava ir além para passar por esse adversário. Era a hora do tudo ou nada. Atacando com Zip Zap, Pikachu entregava toda sua força em um último golpe. Mas Slowbro suporta. Esse era o fim. A jornada de Pikachu parecia terminar. Mas ele desvia! O determinado rato elétrico mostrava que precisaria de muito mais para extinguir a sua esperança de vencer. E foi nesse momento que Slowbro foi completamente curado. O incrível feito de Pikachu parecia ter sido em vão, mas ele não estava pronto para se render. Disparando furioso em uma sequência de zip-zaps, Pikachu entregava tudo o que podia em sua última batalha, mas infelizmente não era o suficiente. Sobrevivendo por um fio de vida, Slowbro levava nosso querido inicial à sua última queda. Mas Magneton não deixaria isso impune. Entrando para levar Slowbro ao chão, ele desafiava o grande campeão de canto a atacar com tudo. Era hora de Jolteon se apresentar. O último Pokémon de todo o desafio se colocava diante de nós. E ele ataca! Thunder cai dos céus para causar um dano devastador a Magneton, que sem se intimidar, revida em
Tree Attack, que congela o alvo no momento mais importante de toda a batalha, nos garantindo assim, de pouco em pouco, o tão aguardado título de mestres do tipo elétrico.